o irmão ministro, o irmão Dalton, com o tema da mensagem. Falei, irmão, eu estou com um tema e tal, queria... Então, tá aqui. Então eu gostaria que o irmão escolhesse hinos que fossem condizentes e tal. E aí ele já tinha recebido a ordem da Simone, que está fazendo a ordem nesse mês da juventude. E que delícia que é a gente ver o mover do Espírito Santo, né? Porque nós cantamos hinos aqui que muito tem a ver com o tema da nossa mensagem hoje, né? Interessante isso, né? É interessante? Não, isso é o nosso Deus. Porque nós cantamos agora há pouco, tudo que eu sou quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, diante daquilo que eu ganhei. Não sou apenas servo, um amigo te tornei. Depois nós cantamos no hino 60, na segunda estrofe, Cristo Redentor divino, o pecado aniquilou e alcançou a mesma bênção para aquele que resgatou. Eis milhares de milhares a prestar-lhe adoração, descobrindo em sua obra vida, luz e salvação. Vocês vão entender por que eu estou citando esses trechos desses cânticos que nós já cantamos nessa noite de hoje. Pode ir. Nós vamos falar hoje sobre redenção. Nós vamos estar utilizando como texto base a carta de Pedro. Não fiz a escolha do texto, não legislei em causa própria não. Mas nós estaremos usando a primeira carta universal de Pedro, capítulo 1, versos 3 a 5, 17 a 22. Peço aos irmãos que deixem as suas Bíblias abertas. E antes da gente ler o texto, partir para a leitura do texto, a gente vai fazer uma viagem, né? Nós vamos retornar, na verdade, há uns 2 anos atrás, e aí nós temos o Império Romano nos tempos de Cristo. O Império, quem não faltou às aulas de história, era romano, no entanto, a cultura que se divulgava era a cultura grega. Os romanos adotaram a cultura grega e toda essa área aí que está entre essa linha roxa era dominado por Roma. Toda a cultura que era difundida nessa área era a cultura romana, que na verdade era grega, que os romanos pegaram. Segundo slide, por favor. A volta de um general romano, depois das batalhas, alterava totalmente o clima da cidade, de Roma especificamente. Por quê? Era nesse momento que os nobres romanos pegavam entre os despojos de guerra alguma coisa que tinha para poder decorar sua casa, para poder utilizar, né? E era esse momento também muito esperado pelo senhor de escravos. Porque era nesse momento em que colocava-se em funcionamento a todo vapor um mercado de escravos. Porque os que eram conquistados eram então apresentados a todos, ali retrata bem aquela pintura, né, exibido, e ali a quem interessava aquela pessoa era comprada. Era essa a ideia de mercado de escravos que os discípulos tinham em mente quando eles falavam sobre redenção. Vamos ler então? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, 4, 17, 18, 19 e 20. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou para uma viva esperança, segundo a sua grande misericórdia, pela ressurreição de Cristo dentre os mortos, para uma herança que não perece, não se contamina, não se altera, reservada nos céus para vós. E andai com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Se chamais por Pai aquele que julga segundo as obras de cada um, sem discriminação de pessoas. Sabendo
que não foi com coisas perecíveis, como ouro ou prata, que foste resgatado da vossa maneira fútil de viver, recebida por tradição dos vossos pais. Mas foste resgatados pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo, conhecido já antes da fundação do mundo, manifestado no fim dos tempos em vosso favor. Eu aqui li algumas vezes, eu comecei a entrar na tradução antiga de Ferreira de Almeida, e eu estou usando agora a versão recomendada pelo nosso pastor recentemente, que é a Almeida século 21. Né? Então agora, irmãos, nós vamos fazer a nossa linha de raciocínio. Nós vamos analisar dois textos, para ser mais exato, que falam sobre redenção. Passagens bíblicas que falam. A palavra de Deus, ela considera que todos os homens que estão em pecado, eles são escravos do pecado. Foi essa declaração que Cristo falou lá em João 8, no versículo 34. Ele diz: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Vamos ver esse texto, um pequeno trecho, no versículo 18. Não foi com coisas perecíveis como prata ou ouro que foste resgatados. A palavra resgatados aí ela tem um sentido de ação de libertar. Era essa a ideia quando os discípulos falavam sobre resgate, sobre redenção, sobre remissão. Era livrar alguém da escravidão ou da condenação, seja mediante pagamento de multa ou fiança. E ainda no mundo grego, poderia ser feita por substituição, por um outro escravo que fosse do mesmo porte físico e intelectual, se fosse o caso de uma função assim mais elevada de um escravo. Então a gente percebe aqui que Pedro, ele tem um foco especial no ato. Ele trata do ato. Fostes resgatados. Em Apocalipse, no capítulo 5, versículo 9, aí só está um pequeno trecho, eu vou ler aqui o texto inteiro. E cantavam um cântico novo dizendo: Tu és digno de tomar o livro e abrir seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Aqui, João, no seu texto apocalíptico, ele vai falar do método. O método foi compra. E a compra, ambos concordam na moeda dessa compra. Foi o precioso sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse precioso sangue foi necessário ser vertido porque nada na terra poderia ser utilizado para poder fazer essa compra. Diz Pedro que não foi com coisas perecíveis como ouro e prata. Por quê? No momento da queda de Adão, toda a terra foi amaldiçoada. A gente observa isso no capítulo 3 do livro de Gênesis. Então, nada que a terra produzisse, ou nada que fosse gerado pela terra, poderia ser capaz de fazer a redenção, a remissão dos pecados. E, amados, temos uma questão muito interessante. O escravo naquela época, ele poderia ser, a qualquer momento, revendido pelo seu senhor. Contratei um escravo, mas eu vi que ele não estava atendendo bem às minhas necessidades. Eu novamente voltava ele ao mercado de escravos e ali colocava, dava ele para o senhor de escravos. O senhor de escravos fazia a negociação, ficava com uma comissão e eu recebia de novo o valor
né? Se eu conseguisse fazer uma revenda boa, né? Conseguia até um lucro. Mas me livrava daquele escravo que não servia. E temos na palavra de Deus a segurança que nós nunca mais seremos devolvidos ao mercado de escravos. Todos lá de 10. Diz lá em João, no capítulo 10, versículo 28 a 30. Dou-lhes a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrancará das minhas mãos. Meu Pai, que me as deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrancá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Nós temos aí, meus amados, a plena segurança que uma vez adquiridos por esse Senhor, nosso Deus, que pagou com o sangue do seu Filho unigênito puro, nós nunca mais retornaremos ao mercado de escravos. Nós também, pela palavra de Deus, podemos afirmar que nós somos comprados de uma maneira completa. Pode passar. Porque em Romanos, no capítulo 8, versículo 10, diz: mas também nós, que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos em nosso íntimo, aguardando ansiosamente nossa adoção, a redenção do nosso corpo. Esse Deus, Ele não comprou somente a minha alma, o meu espírito, mas também o meu corpo. Um dia será transformado, será modificado, e para sempre eu irei habitar com este meu Senhor. É uma compra completa, de corpo e alma eu fui comprado. Graças a Deus por isso. Tem um cântico muito antigo, no nosso cantor cristão tem, mas em outra tradução, que diz assim: Redentor, não, quando ali na tua glória, ante ao trono me prostrar, e com harpas de vitória, seus louvores entoar. Redentor meu, que alegria em te adorar. Redentor meu, que alegria em te adorar. Se vocês não conseguiram pescar qual é a música, aquela Redentor meu, que alegria em te adorar. Redentor meu, que alegria em te adorar. Eu não canto bem, não. Melhor continuar falando, né? Nós vemos que, segundo a lei ela traz um ensinamento sobre redenção muito interessante. Pode vir. Segundo Levíticos, no capítulo 25, a gente não pode ler todo o texto, porque Levíticos junto com Êxodo e Deuteronômio, seria o códice, né, jurídico do povo de Israel. E capítulo 25 vai tratar justamente dessa questão da escravidão. E muito interessante as questões que envolviam o resgatador, aquele que faria a redenção do escravo. A primeira coisa é que o resgatador tinha que ter uma identificação com a pessoa que seria resgatada. Ele teria que ser tio, teria que ser primo, teria que ser um filho, tinha que ser parente. Ele tinha que ter condições de poder fazer essa compra. E outra coisa, ele tinha que ser voluntário, tinha que ter vontade. Por que eu estou falando isso? Parece uma coisa óbvia, né? Mas nós temos aquele caso em que, de Noemi e Ruth, né, Boaz resolve fazer a redenção das terras, né, de Noemi e Ruth. No entanto,
ele não era o primeiro que poderia fazer. Tinha um outro antes dele que tinha o direito de fazer. Só que esse outro, então ele consulta, olha só, eu estou querendo fazer, só que você tem o privilégio, você está na primeira linha, e aí, você vai fazer? Aí o outro fala, não. Ele explica tudo para ele, olha só, tem algumas questões aí de terra, tem algumas complicações, vai encarar. Essa é a versão sintetizada de Pedro Barbuto. Né? A gente não pode ler o livro de Ruth agora. E aí ele passa essa prerrogativa que ele tinha para Boaz poder fazê-lo. Por quê? Porque ele não tinha condições. Ele era aparentado, poderia fazer por ser parente, mas ele não tinha condições ou não queria fazer. E não fez, e Boaz então fez. Boaz aí nessa leitura, ele tipifica Cristo. E vamos ver como é que ele tipifica Cristo? Nós vemos que Cristo, ele preenche todos esses requisitos. Maravilhosamente, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele preenche todos esses requisitos. Primeira questão. Em Hebreus 2, capítulo 2, 14 e 15 diz lá: portanto, visto que os filhos compartilham de carne e sangue, ele também participou das mesmas coisas para que pela morte destruísse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que estavam sujeitos à escravidão durante toda a vida por meio da morte. Senhores, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. E o que diz no versículo 14? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Cristo, o Logos de Deus, a palavra que estava com Deus, que era o próprio Deus, ele se aparentou conosco, tomando a forma de homem. Ele se fez homem, então ele pôde se aparentar conosco, se submeteu a essa matéria, porque ele nos amava e ele queria nos resgatar. Ele assumiu a completa humanidade, sendo nascido de mulher. Em Hebreus, no capítulo 4, versículo 15, diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas alguém que a nossa semelhança foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Um escravo não poderia ter outro escravo. Não poderia ocorrer isso. Deveria haver uma diferença de status social. Por isso é que temos aqui, mas alguém que a nossa semelhança, ou seja, ele não estava em condições iguais a nós, por quê? Porque ele foi tentado em todas as coisas, porém, sem pecado. Foi o único indivíduo que em tudo foi tentado e em tudo foi aprovado pelo Pai. Ainda no capítulo 2, versículo 24 de Pedro, ele diz assim: ele mesmo levou os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que, mortos para o pecados, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas fostes sarados. Nessa situação em que temos em Cristo alguém que estava num patamar superior a nós, uma vez que ele não tem pecado, ele estava em plena condição de fazer essa redenção.
E nós vemos também que ele foi voluntário para poder fazer essa redenção. Nós vemos lá em Lucas, no capítulo 22, versículo 42, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ele se colocou ali, totalmente ao Pai, à disposição da humanidade. Ele, sendo Deus, ele poderia fazer um recuo e falar: não, já estou aqui vivendo preso nessa matéria, já me humilhei demais, eu que sou o Deus, vim aqui e estou vivendo com esses homens pecadores, eu não mandei Adão errar, não mandei ele comer o fruto, não quero. Ele poderia fazer isso, mas ele, por amor, foi voluntário. Ele quis pagar o preço, mesmo nós não sendo merecedores em nada. Ele quis pagar o preço por nós. Hoje nós estamos aqui para poder adorar a esse Deus que mandou o seu Filho, e Ele está aqui hoje, querendo saber quem mais deseja aceitá-lo como Redentor. Em Hebreus 10, no versículo 9, ele diz assim: agora disse, estou aqui para fazer a sua vontade. Assim, ele invalida o primeiro para estabelecer o segundo. Outra tradução diz: aqui estou para fazer a sua vontade. Tira o primeiro e estabelece o segundo. Ou seja, aquela situação nossa de escravidão, de estarmos presos à condenação, porque diz a palavra de Deus que o salário do pecado é a morte. Nós estávamos condenados a essa morte. Cristo fez o seguinte: tirou essa situação para nos colocarmos como filhos de Deus. Nós éramos escravos, estávamos escravos do pecado. E diz a palavra de Deus que todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna, e que tem o poder de serem chamados filhos de Deus. Entendam essa palavra, como ela é muito... Ela vai além do entendimento. Muitas vezes a gente lê o texto e o texto parece um pouco paisagem para a gente, tanta gente lê. Mas olha o que diz a palavra de Deus: deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Isso é privilégio. Nós não merecíamos em nada esse privilégio que Deus nos dá de podermos sermos chamados filhos de Deus. Antes nós éramos criaturas, éramos escravos. E concluindo, irmãos, a conclusão já está ali. Só podemos, disso tudo que nós vimos, concluir que Jesus Cristo, Ele é o Redentor aceitável. Porque Ele não foi atingido pelo pecado, embora sendo tentado em tudo. Mas Ele se fez homem e voluntariamente, por amor, cantamos há pouco tempo, cantarei seu amor para sempre. É este o amor de Deus, que mandou o seu Filho, que voluntariamente se deu por nós, vencendo a morte, vertendo o seu sangue, o seu precioso sangue, porque nada mais iria adiantar, nada mais poderia ser utilizado para que pudesse ser feita essa compra, a não ser o sangue do Cordeiro de Deus. E hoje,
somos livres e estamos aqui para poder adorar esse Deus.